entendimento humano é como um terreno de areia movediças. Areia movediça também é outra coisa que eu nunca vi, mas a gente sabe, porque vê na televisão, desenho animado, em filmes, não é? O que é areia movediça? É um fenômeno, de fato ela existe. É uma camada de areia, de lama, e por baixo tem um bolsão de água. Então, a pessoa pensa que aquele terreno ali é firme, quando pisa, não encontra sustentação para os seus pés, e afunda. E quanto mais ele se remexe, mais ele vai perdendo sustentação e vai afundando naquela areia movediça, e pode até, se não for socorrido, morrer asfixiado naquela lama, naquele terreno, sem qualquer firmeza. E o terreno da experiência humana, do entendimento humano, é assim. Apesar dos avanços da ciência, da evolução da compreensão humana sobre diversas realidades, o homem ainda está envolvido, emaranhado de incertezas. Incertezas que trazem angústia, que sobrecarregam a alma do homem. E por conta disso, o homem faz um grande esforço para ter garantias para o seu futuro. E mesmo assim, mesmo com todo esse esforço, há muitos eventos imprevisíveis. Agora há pouco mesmo vimos na televisão um vulcão entrou em erupção e dizimou centenas de pessoas. Quem poderia esperar aquilo? E tantos eventos inesperados, quantas pessoas empreenderam numa cidade aqui próxima, e de repente veio uma crise que se abateu no estado do Rio, e muitas pessoas perderam praticamente todos os seus investimentos. Quem poderia prever aquilo? Então, os eventos imprevisíveis estão aí, a todo instante. E por mais que as pessoas, por precaução, tomam iniciativas para diminuir as suas incertezas, ainda assim, elas estão dormindo com as suas cabeças preocupadas com aquilo que elas não conseguiram prever, com as incertezas do futuro. Será que eu vou conseguir realizar o meu empreendimento? Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho? Será? As incertezas são muitas. Até para os corruptos, a situação está um tanto quanto sinistra, não é? A impunidade parece estar levando um golpe forte. Quem poderia imaginar que em tão pouco tempo esses figurões da política e grandes empresários estariam aí atrás das grades? Então, a imprevisibilidade do pensamento humano é enorme. Quem vem se estribando, portanto, em seus próprios entendimentos, vem passando maus bocados. Parece que a única certeza possível nessa vida é o que a gente ouve falar diversas vezes, eu mesmo já ouvi muitas pessoas falarem, que a única certeza nessa vida é a morte. E eu falei de muitas incertezas relacionadas à vida cotidiana. Dei alguns exemplos, mas a maior das incertezas, aquela capaz de tirar o sono de uma pessoa, é justamente sobre isso, a morte. Será que o destino da alma está claro? Ou também é uma incerteza? Recentemente eu estava roletrando os canais na televisão e estava passando uma atriz entrevistando uma outra atriz. E não sei por que motivo, aliás, eu presumo que seja a mão de Deus, né, dirigindo a gente. Estava ali, não sei, parei para ouvir aquele diálogo, né, entre uma atriz entrevistando outra. E, de repente, a atriz falou assim: fulana, eu não lembro nem o nome da atriz, fulana, e quanto à morte? Morte que eu digo é morte morrida mesmo, né?
ela estava falando assim para dizer que não era aquela morte literal, né, de que trata os autores dos romances, não. Estava falando da morte, cessação da vida humana, finalização da vida humana, enfim. Aí essa atriz falou assim, a morte é um problema difícil, né, de se conviver. E aí a outra atriz interpelou, mas você pensa nisso? Aí ela falou assim, eu me apego aos livros. E quando eu começo a pensar nisso, eu pego meus livros e começo a ler os livros. E deu para ver claramente que ela buscava ocupar a mente dela com a leitura mais diversificada possível, a fim de que esses livros abafassem o grito que vinha lá de dentro da sua alma. Então eu vi ali, fiquei olhando aquilo e fiquei imaginando, tadinha, se estribando em seu próprio entendimento e sem uma resposta para uma questão tão essencial: qual o destino da sua alma? Será mesmo que a morte física é a única certeza que o homem pode ter nessa vida? Nós vemos aqui nesse texto que Deus tomou providência para não vivermos debaixo de incertezas. Nós lemos aqui em Provérbios 3, versículo 5, Deus te falando, confia em mim. Deus inspirou aqui o autor para dizer, confie no Senhor. É Deus falando para o homem, confie em mim. Confie em mim. Vamos ver agora algumas ações de Deus para garantir ao homem essa certeza. Primeiro, nós vemos que Deus revelou nas suas Escrituras toda a verdade, toda a realidade. Nós podemos confiar em Deus porque Ele revelou realidades que jamais saberíamos. Ele fez isso através das Sagradas Escrituras. Ele nos explicou por que morremos, por que nos conduzimos mal em relação à sua vontade, qual era o plano original para o homem e qual o plano para restaurar o homem da sua condição atual. Tudo isso está escrito aqui nas Escrituras. Deus se encarregou de revelar isso para nós. Deus fez promessas ao longo dos anos. Ele as cumpriu, e algumas ainda que estão por ser cumpridas. Ele revelou eventos futuros que se realizaram e outros que ainda estão por se realizar. Olha, veja o que Deus falou em 750 anos antes de Cristo, aproximadamente. Vamos ao livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 46. Vamos ler do versículo 9 ao 13. Hoje nós vamos fazer uma jornada pela Bíblia, hein? Nós vamos ler um bocado. Então, prepare-se. Isaías 46, de 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Isso é Deus falando. Que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não sucederam. Eu que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Só Deus pode fazer isso. E ele continua ainda: eu que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde a terra remotas. Porque assim o disse,
e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Que palavra corajosa! Deus pode falar isso. Aliás, Ele é o único que pode falar assim, porque é o único que tem poder para realizar isso que foi dito. Portanto, Deus não deixa dúvidas a respeito de quem Ele é e a respeito do que Ele está disposto a fazer por você. Aliás, o que Ele já fez, porque o plano de salvação foi especificado desde a eternidade. Portanto, Deus já vinha se revelando nas Escrituras. Ele é soberano. Ele é soberano sobre a história. E não quer que duvidemos disso. Deus não quer que o ser humano duvide de que Deus é soberano sobre a história. Por isso que ele fala, não te estribes em teu próprio entendimento, confia em mim. Quem é que pode dizer confia em mim, a não ser Deus? É esse Deus que fala, o meu planejamento eu o realizarei por inteiro. Só quem pode falar isso é quem tem poder, e Deus tem poder. Ele manifestou-se como pessoa e mostrou-nos a verdade. Isso foi outra ação maravilhosa de Deus para dirimir toda e qualquer incerteza, qualquer dúvida. Deus se fez homem e, estando na qualidade de homem, habitou entre nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus revelou a verdade para a humanidade. Quando Deus se fez homem, e Ele esteve aqui conosco, Ele não deixou as pessoas com dúvida. Para a mulher doente, vocês se lembram? Para aquela mulher doente, havia 18 anos, ela foi ali no meio da multidão, o desejo dela era tocar a orla das vestes do Senhor Jesus, porque ela acreditava que se ao menos ela tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E aí ela foi se embrenhando no meio da multidão, e a multidão apertando o Senhor Jesus, e ela ali no meio, foi até que ela conseguiu tocar no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus percebeu que dele fruiu virtude, e aí ele para, e fala assim, alguém me tocou. E aí os discípulos falam, mestre, mas nós estamos todos nos tocando aqui mutuamente, está um tumulto aqui, como é que o Senhor me fala que alguém te tocou? Não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque emanou de mim virtude. E aí ficou aquele climão ali, né? E aí quem foi? Um se olhando, e a mulher se apresentou. E ela diz, e ela então se apresentou e falou do seu problema, falou que esperava ser curada pelo toque de suas mãos nas vestes de Jesus. Qual foi a resposta que Jesus deu a ela? E Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 22, você pode ver aí nas Escrituras, o Senhor Jesus, o Deus conosco, disse assim, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ela foi na esperança de receber a cura, voltou com a cura
e com a certeza da salvação. Jesus não somente deu a ela a cura, mas deu a certeza da salvação. Muitos acham que é presunção da parte de qualquer pessoa ter certeza da salvação, mas não é. Essa mulher aqui, por exemplo, recebeu do próprio Senhor Jesus esse feedback: a tua fé te salvou, filha, vai em paz. E isso não foi reservado só a ela. Qualquer um, nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, que você também pode ter esse feedback de Deus, de que acerca da sua salvação. Ao pai, desesperado com seu filho, que desde a infância era atormentado por um demônio muito poderoso, ao pedir socorro a Jesus, ele expõe a fragilidade da sua incerteza. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 14 a 25. Eu vou ler só o 22 e os seguintes. Diz assim: ele explicando para Jesus, porque Jesus havia perguntado: há quanto tempo essa criança está assim? Perguntou para o pai. E ele diz assim, o pai: e muitas vezes o demônio o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não parece contraditório o que ele fala? Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele sabia o quanto o desejo de crer dele versus aquilo que ele enxergava nele tinha uma diferença. E ele pede socorro, não só para o filho, mas para ele próprio. E ele voltou com a dúvida? Jesus deixou ele voltar com a dúvida? O que o texto diz aqui? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. Aquele homem deu uma profissão de fé para uma grande multidão, e a resposta que ele recebeu de Jesus foi a cura para o seu filho. A fé dele em Cristo proporcionou aquele milagre. Jesus deu a ele, removeu a dúvida, colocou a certeza no lugar da dúvida. Ele fez uma promessa: se tu creres, tudo é possível. E ele foi lá e cumpriu. E para o doutor da lei? O doutor da lei era um homem legalista, um escriba, que junto com outros buscavam constatar algum desvio nos ensinos de Jesus e então revelar ao povo que suas suspeitas acerca daquele homem se confirmavam. Ao ouvir desse escriba um comentário sábio, assertivo, Jesus esclarece. Está lá em Mateus 12, 34. Jesus diz assim: e Jesus, vendo que aquele homem, aquele escriba, havia respondido sabiamente, disse-lhe Jesus: olha, não estás longe do reino de Deus, hein? Não estás longe do reino de Deus. E aí, com essa fala, ninguém mais ousava perguntar nada ao mestre. Jesus deu um feedback. Jesus ama a todos os pecadores, independente de seus pecados, até mesmo aqueles que deviam estar ajudando o povo a reconhecê-lo como Messias. Olha a gravidade desse pecado.
Aquele pecador era um doutor da lei. Estava ali para confrontar Jesus com os seus ensinamentos. E ainda assim Jesus deu uma resposta de misericórdia, de graça, de verdade. E mostrou para eles: você não está longe do reino de Deus, está pertinho. Que misericórdia, que bondade. Jesus amou aquele homem para falar aquilo. Eles estavam concorrendo com Jesus, eles eram concorrentes de Jesus, e ele não lhes escondeu a verdade acerca do destino daquelas almas. Ele não queria que eles morressem no engano. Jesus não quer que os pecadores morram em consequência da falta de confiança nele, ou na ignorância acerca de quem ele é. Mais um último exemplo. O ladrão, que já era um ex-ladrão, porque estava arrependido de seus pecados. Depois de repreender o outro malfeitor que estava ali junto de Jesus na cruz, depois que ele repreendeu o outro ladrão, ele se volta para Jesus e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus deixou ele morrer com dúvida? Jesus deixou ele morrer com a pulga atrás da orelha? O que Jesus fez? Jesus disse assim, está lá em Lucas 23, de 40 a 43, no versículo 42 diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, disse o homem. E Jesus responde: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que resposta maravilhosa de se ouvir. Que resposta consoladora. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquela alma atormentada encontrou paz naquele momento, porque pôde confiar nessa palavra poderosa do Senhor Jesus. Mais um ato maravilhoso de Deus para não ficarmos na incerteza. Ele deu o seu Espírito àqueles que creem, àqueles que creem no Evangelho. Ele deu o seu Espírito. Jesus prometeu que seria enviado o Espírito Santo aos discípulos. Esse Espírito é outro ente da Trindade, uma pessoa. Vemos nas Escrituras que essa pessoa divina faz no coração de quem o recebe. Vamos ver. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Primeiramente, vamos ler o versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E ainda no versículo 14, os versículos 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão,
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, que significa paizinho. O mesmo Espírito, agora reparem, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, que é o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita a pessoa desde o momento em que ela creu no Senhor Jesus, esse Espírito vai dar testemunho direto, faz uma ligação direta, o Espírito Santo de Deus e o Espírito do crente, dando esse feedback, dando essa certeza de que a alma dele está assegurada, na vida eterna está garantida, ele vencerá a morte. Aqui está a explicação do porquê os crentes não estarem vivendo na angústia de quem não sabe se estão salvos. O Espírito Santo de Deus se comunica com o Espírito do crente, dando a certeza da salvação. Mais uma providência de Deus para dar certeza ao ser humano. Jesus comissionou os seus discípulos para que levassem as boas novas adiante. Isso foi outra providência de Deus. Os discípulos de Jesus, agora cheios do Espírito Santo, saíram por toda parte anunciando a libertação do império da morte. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 a 31, o evangelista vai encerrando a sua carta, o seu livro, e aí ele diz assim, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse foi o propósito dele ter escrito o seu evangelho. Aquele autor estava dizendo o porquê que ele tinha escrito, tinha feito a narrativa de tantos sinais, de tantas maravilhas que Jesus havia realizado. Porque ele acreditava, ele tinha a esperança de que as pessoas tomando ciência de tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus é, aquelas pessoas decidissem por crer no Senhor Jesus e, crendo, receber então a vida eterna, no nome santo do Senhor Jesus. E ainda, em outro texto bíblico, lá na carta de João, capítulo 5, versículo 12, eu acho que não tem versículo mais esclarecedor do que esse. Não tem versículo mais preto no branco do que esse. 1 João 5, versículo 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é a mensagem. É só essa a mensagem que dá certeza, que dissolve qualquer dúvida. Um discurso claro assim tem que ser o nosso discurso, a fim de que não haja dúvida, porque aonde reside a dúvida, não há confiança em Deus. Por fim, meu querido, agora está na hora de você refletir. Você também pode usufruir da segurança que Deus oferece. Você também pode substituir a incerteza
pela confiança no Senhor, pela confiança nesse Deus maravilhoso. Você está lembrado? Há pouco eu falei da narrativa daquele pai desesperado, porque o seu filho, desde a infância, se jogava no fogo, se jogava na água, o espírito que habitava aquela pessoa queria destruí-lo de qualquer maneira. E ali, aquele pai desesperado se aproxima do Senhor Jesus e fala: se tu podes, faça alguma coisa por nós. É a atitude que você precisa se chegar a Deus. Você pode ter essa certeza que aquele pai passou a ter. É só você chegar para ele e pode plagiar a fala daquele pai. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Eu quero crer, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Aquele pai não voltou para casa incrédulo. Aquele pai voltou um crente. E você também pode receber o dom de Deus, que é a fé. Portanto, esse é o pedido que eu faço a você nessa noite, o apelo que eu faço a você nessa noite. Que você substitua a dúvida que nasce de um coração que está estribado no próprio entendimento. Uma vez eu estava conversando com um rapaz na faculdade, na época que eu estagiava num laboratório, e nesse laboratório tinha uns caras assim, cabeções mesmo, que esses gênios, né? E que estavam fazendo mestrado e tal, e eu estava ali de estagiário, ali no meio dos feras, né? E eu comecei a falar do evangelho para um deles. E ele apresentava uma dúvida e não aguardava a resposta. Quando ele acabava de ouvir o que eu falava, ele já apresentava outra dúvida. E ele preferia conviver com a dúvida a ter a certeza que a confiança em Deus dá. Não seja assim. Porque nessa areia movediça você vai se asfixiar. E vai perder, e não vai ter acesso à vida eterna. Deus quer a sua confiança. E você pode depositar confiança nesse Deus que realiza todos os seus intentos. Realizou a sua salvação lá na cruz do Calvário. A nossa salvação, a salvação de toda a humanidade. Você pode confiar nele porque ele já deu provas de que te ama, já deu provas de que tem poder, já deu provas de tudo. Você não precisa mais de nada. Você pode só abrir seu coração e clamar a ele, pedindo o perdão dos seus pecados, reconhecendo as suas fraquezas, entregando sua vida ao Senhor Jesus. Olha o que disse o cântico que nós cantamos agora há pouco. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim. E mais ninguém me ama assim. Esse cântico é um cântico de um coração que tem essa entrega, que não está estribado em seu próprio entendimento, mas que confia plenamente no Senhor. Você quer gozar dessa certeza? Você quer gozar dessa esperança? Entregue sua vida a Jesus. Você pode fazer isso agora, nesta noite. E, por fim, nós vamos entoar um hino que fala disso, de um coração confiante. Vamos entoar o hino 375 do cantor cristão, que fala dessa segurança